Então, caras, assim, eu tô gostando muito de ver aí o engajamento de vocês nos comentários dos vídeos, tô gostando muito de ler as coisas que vocês escrevem, as dicas pro futuro do canal, o que vocês pensam sobre determinado assunto. E eu notei recentemente que um cara me pediu aí nos comentários se eu tinha uma forma de contato mais direto, se eu tinha alguma rede social e tal. E assim, eu não sou um cara muito que curte rede social e tal, eu até tenho, mas é só pra assistir, sei lá, rio de Instagram, entendeu? Eu não sou um cara muito ativo nesse tipo de coisa. E eu nem curto muito. Então eu vou deixar pra quem quiser, sei lá, falar comigo de uma maneira mais direta, pra quem quiser compartilhar alguma experiência mais privada comigo. Eu vou deixar meu Discord aí na tela, se você quiser me adicionar lá e tal, pra gente, sei lá, bater um papo, talvez olhe um papo bacana. Se você quiser compartilhar alguma experiência de vida mais pessoal, você pode compartilhar por lá sem problema. Eu vou tentar atender aí todos os pedidos e eu acho que eu só tô fazendo isso porque eu tô precisando socializar um pouco os últimos dias aí, eu só venho falando com minha mãe, tá ligado? E olhe lá, mano. Então, sei lá, acho que vai ser bom fazer uns amiguinhos aí, sei lá, vai saber, né? De qualquer forma, meu Discord tá aí, adiciona lá e vamos ver no que dá. Enfim, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês mais uma experiência que eu tive aí em trabalhos de subemprego aqui no Bostil, porque eu notei que o primeiro vídeo foi muito bom, falando de trabalho e tal, então eu tô aqui para fazer mais um vídeo desses, porque durante toda a minha vida eu tive bastante experiências com trabalhos assim, eu fiz muita coisa e eu acho que vale a pena compartilhar essas experiências se alguém, né, quiser conselho ou se alguém, sei lá, só pra diversão mesmo. Eu não sei, literalmente eu não sei. Enfim, uma das jornadas mais exaustivas que eu tive trabalhando aqui no Brasil e tendo que ter esses subempregos aí pra farmar uma graninha foi nos meus tempos de adolescente barra jovem adulto, onde eu fiz vários bicos aí de garçom em diversos restaurantes. E caras, assim, eu diria que garçom é uma das jornadas mais exaustivas de trabalho que você vai ter aqui no Bostil, porque eu diria que é um trabalho onde você não tem folga nenhuma, onde você basicamente é escravo do seu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum descanso, que foi meu caso, porque, assim, caras, garçom é uma parada muito louca, mano, porque você tem que ir e trabalhar como um escravo, mano, é sério, é muito cansativo, e às vezes são jornadas que ocupam o seu dia inteiro. Por exemplo, no meu caso, eu tinha várias jornadas de trabalho, eu trabalhava de manhã, das 10h30 até as 3 da tarde, e eu tinha que voltar durante a noite nos fins de semana, quinta, sexta, sábado, eu sempre tinha que voltar pra trabalhar mais, então é quase como se você tivesse que se desligar da sua vida pessoal, como se você não tivesse diversão nenhuma e vivesse em serviço desse trabalho. E como eu falei no meu vídeo de professor, mano, eu não reclamava tanto, eu não odiava tanto, porque por mais que era estressante, por mais que ocupasse basicamente todo o meu tempo e eu não tivesse tempo pra porra nenhuma, eu achava melhor do que lidar com crianças, pra você ter noção, que eu tive lá o trabalho como professor e tal, no mesmo tempo que eu era garçom. Como eu achava tempo pra essas duas coisas, não me pergunte, mas eu achava. Então, no fim eu não reclamava muito, porque se fosse comparar, o trabalho de garçom era bem menos estressante. E não me entenda errado, não é como se você não tivesse que lidar com idiotas sendo garçom, porque você tem que lidar com idiotas quase todo dia, em boa parte do seu tempo. Era gente que te tratava mal, te tratava com falta de respeito, porque, sei lá, eles acham que garçom tá em um nível abaixo dos demais, acham que é a escória da sociedade que tá lá única e exclusivamente para servir as pessoas. E por mais que isso seja verdade, por mais que o trabalho do garçom seja, em teoria, servir as pessoas, eu acho que um pouco de respeito com essa classe seria muito bom. Eu até tenho essa pequena teoria, assim, se você quer saber o caráter da pessoa, por exemplo, se você começa a namorar e tal, e você quer de cara perceber o caráter da pessoa, leve ela no restaurante e veja como ela trata o garçom, mano. Dependendo de como ela tratar o garçom, você vai ver que se o caráter da pessoa é bom ou é ruim. Então fica a dica aí, mano. Preste atenção como seus companheiros tratam o garçom. E a partir disso você vai ser capaz de identificar o caráter da pessoa. E eu diria que trabalho de garçom é um trabalho para poucos, assim. Eu sei, não é como se você tivesse que fazer esforço físico, por exemplo, carregar saco de cimento
5 horas por dia, 8 horas por dia. Não é como se você trabalhasse com uma grande periculosidade, tipo, trabalhando em construções, esse tipo de coisa. Mas é o seguinte, mano, trabalhar como garçom requer que você se desligue um pouco, requer que você viva muito no automático e não dê tanta bola pro que as pessoas falam. Porque se você é uma garota meio emocionado que liga muito pro pensamento das pessoas ou pro que elas falam de você ou como elas te tratam, eu diria que certamente esse trabalho não vai ser pra você. Eu acho que foi isso que eu aprendi com minha longa trajetória como garçom. Você tem que saber se desligar de certas coisas, você tem que saber ouvir algumas coisas e fazer que não ouviu, entrar por um ouvido e sair pelo outro, e apagar isso da sua mente e só seguir trabalhando próximo dia, um dia atrás do outro. Tem que ser assim, mano, porque se você dá muita bola pra esse tipo de coisa, se você ligar muito porque as pessoas falam, é capaz de você entrar em depressão, mano, porque, assim, eu não tive grandes quantidades de pessoas me maltratando quando eu era garçom, mas eu diria que eu tive uma boa experiência de como é a situação. Por exemplo, nessas épocas de fim de ano, eu lembro que o restaurante ficava super cheio, super lotado, e as pessoas ficavam putas porque o pedido delas demoravam. Então, nesse tipo de situação, você tem que sempre encarar olhares das pessoas, olhares tipo de julgamento, olhares tipo de desdém, tipo, porra, cadê minha comida, cara? Eu pedi minha comida há 20 minutos e ainda não veio. E daí você tem que ter toda uma paciência pra explicar 2 ou 3 vezes a mesma coisa pra pessoa, tipo, cara, assim, você tá vendo que o restaurante tá cheio, você tá vendo que tem muita mesa, então eu avisei pra você no começo que ia demorar, então vai demorar, eu não tenho muito o que fazer. Tô aqui há 10 minutos e ainda não veio o problema. Tipo, porra, esse é o problema do bostileiro médio em si, porque as pessoas não têm paciência, sabe? As pessoas não têm calma, as pessoas elas querem tudo pra agora. E quando elas não conseguem nem a comida na hora que elas querem, o grande alvo que elas vão apontar como culpado é o garçom. Então você tem que ficar lá encarando olhares de pessoas, tipo, putas contigo, tá ligado? Sem tu fazer nada, só pelo tu fazer teu trabalho, tem que aguentar xingamentos das pessoas falando que a comida tá demorando, como se de alguma forma isso fosse culpa tua. Então é por isso que eu falei no começo, é o tipo de trabalho que você tem que ter uma estabilidade mental muito alta, é o tipo de trabalho onde você tem que ligar um pouco do seu lado ignorante e deixar algumas coisas passar, mas eu diria que tem certa beleza nisso tudo, de trabalhar como garçom. Eu diria que, assim, nesses playboyzinhos aí que acham que são dono do mundo, que acham que são riquinhos e porque tem tudo, nasceram em berço de ouro, eu diria que seria muito bom pra eles botar eles trabalhar de garçom, mano, pra desenvolver um pouco esse senso de humildade, sabe, pra desenvolver um pouco aquele tato de como é estar no lugar da outra pessoa. Eu acho que é um ótimo trabalho pro tipo de gente que se acha o dono do mundo e tem o rei na barriga. Por exemplo, se eu tivesse um filho, eu com certeza ia mandar ele trabalhar de garçom na adolescência, mano, porque é o tipo de coisa que eu acho que desenvolve caráter, entendeu? Que desenvolve a humildade até. E eu me considero uma pessoa bem humilde mesmo, não tenho rei na barriga nem nada, eu trato todas as pessoas igualmente, porque, caras, eu sei como é ser maltratado, mano, e não é uma boa experiência. Então, como eu trabalhei de garçom desde criança, praticamente, eu tenho esse senso comum, entendeu? Eu tenho esse bom senso de como tratar as pessoas. Eu acho que muito graças a esses trabalhos aí que eu tive. No mais, trabalhar de garçom, apesar da jornada de trabalho que às vezes é exaustiva e você não tem tempo pra mais nada, apesar das pessoas sem noção que te tratam com falta de respeito, eu acho que trabalhar nessa área te ajuda um pouco caso você seja uma pessoa muito tímida ou meio antissocial. Por exemplo, eu sou assim, eu sou meio tímido, eu sou antissocial, mas trabalhando como garçom você aprende a conversar mais com as pessoas, você aprende a interagir melhor, você aprende a se desdobrar melhor em situações sociáveis. Eu acho que nesse caso esse trampo te ajuda. Então se você tem esse mesmo problema que eu tinha, tipo de ansiedade social e esse tipo de coisa, eu recomendo que você trabalhe de garçom, mano, porque é meio que obrigado, você vai ter que ser obrigado a fazer as coisas, de atender pessoas e tal, e você vai ter que, de alguma forma, driblar esse medo. Então acho que é um bom desafio, você tem que encarar esse medo cara a cara, e no fim
é bom pra esse tipo de coisa, mano. Você consegue socializar melhor. Com um pouco de sacrifício, você consegue superar esse medo essa timidez, entendeu? Por exemplo, uma experiência com isso que eu tinha na minha segunda vez que eu trabalhei como garçom é que eu tinha extremo medo de atender adolescentes da minha idade na época. Por exemplo, gente da minha escola ia no restaurante lá comer em grandes grupos de adolescentes, meninas, meninos, e todos dando risadinha. Você tem que anotar o pedido, você tem que ir falando com eles. Pra mim era uma experiência tortuosa no começo. Pra mim era uma experiência onde eu literalmente tremia de ir lá e atender esse tipo de pessoa. Mas com o tempo, conforme você vai progredindo, vai se acostumando no seu trabalho, você vê que, cara, isso vai ter que ser essencial. Volta e meia você vai ter que atender esses caras, então não vai ter muito o que fazer. Você vai ter que, de alguma forma, superar esse medo. Foi o que eu fiz. E deu certo, mano, deu certo. Eu acho que dava mais certo quando eu trabalhava no restaurante, porque depois que eu saí e tal, esse meu medo de socializar meio que voltou, então... Sei lá, eu acho que funcionava melhor naquela época onde eu trabalhava. Mas enfim, eu acho que no fim das contas é isso, mais que eu tinha pra falar sobre todo esse vídeo, sobre toda a minha experiência trabalhando como garçom aqui no Brasil. Fora as partes negativas que tem, né? Não tem muito o que fazer, todo trabalho vai ter. Tem as suas partes positivas, entendeu? Tem as suas partes que você pode aprender com toda essa experiência. Eu, de fato, acho que consegui tirar um bom aprendizado disso tudo. Enfim, manos, queria falar um pouco sobre essa minha experiência aqui que eu tive. Se você gostou desse vídeo, não esquece de mandar aquele likezão brabo aí, aquele likezão top de mesa. Comentar aí, compartilhar se você teve alguma experiência parecida, se você já trabalhou nessa área, se você pretende trabalhar, se você vai trabalhar nessa área, porque eu gostaria muito de ler. E de novo, quiser mandar alguma experiência mais privada no meu Discord, quiser desabafar, sei lá, eu tô lá, mano, tô lá de boa, quando puder eu leio, entendeu? Então me manda mensagem lá no Discord, vamos socializar um pouco, beleza? Então, acho que por hoje é isso. Em algum outro vídeo dessa semana aí eu vejo vocês de novo. Não esqueçam de comer bem, de se cuidarem e no mais é isso. Tchau, tchau.